A paz do Senhor, povo de Deus, meus amados irmãos, eu vim hoje aqui trazer esse testemunho diretamente para a sua vida, né? Olha o que essa missionária vai falar a respeito das batalhas espirituais que nós enfrentamos no nosso dia a dia, né? Então, assista comigo esse testemunho, não esquece de me seguir, curtir e compartilhar. Ativa a notificação para você estar recebendo, né? Toda vez que eu postar um vídeo, você vai estar recebendo a notificação que chegou um vídeo novo. Então, venha comigo e assista esse testemunho até o final. Começando aqui, William, na verdade, assim, o que é uma batalha espiritual, por exemplo? A batalha espiritual ela acontece na nossa vida quando nós deixamos de acreditar na mentira e passamos a acreditar na verdade, né? A Bíblia fala o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos nos libertará. Então, quando você estava lá no mundo, você estava preso em muitas mentiras. Para você estava tudo bem, beber, fumar, se prostituir, tal. Chegou um tempo na sua vida que você entendeu que aquilo era muito pesado para você. Aquilo estava te destruindo emocionalmente, estava fazendo você ficar deprimido, depressivo e tantas outras coisas que a gente vê por aí. Então, há muitas pessoas que começam a buscar ajuda na espiritualidade, aonde que muitos se convertem, aceitam a Jesus e os olhos começam a ser abertos para as coisas espirituais, porque as pessoas entendem, sim, que é uma questão de comportamento, né? Mas também é uma questão espiritual também. Então, quando você deixa de fazer as práticas mundanas e você começa a seguir aquilo que a Bíblia diz, ali acontece uma batalha espiritual muito grande. Porque imagine só, há quantas gerações existem entidades que estão escravizando uma pessoa nas drogas, na prostituição, no álcool. Aí, de repente, você se levanta para mudar esse padrão de comportamento, né? Você se levanta, você conhece a Jesus e você entende que isso é errado, que fez mal para os seus ancestrais, está fazendo mal para você também, então você decide mudar. E aí que o bicho pega. Porque daí aqueles demônios que escravizam aquela vida, ele vai lutar arduamente para não desprender o seu coração. Então aí começa a batalha espiritual. E por que algumas igrejas elas fogem dessas coisas, né? Eu já falo para você uma coisa, que toda igreja que vive o cristianismo, que prega a palavra verdadeira, né? Essas igrejas já têm as suas guerras espirituais. Já é automático. Porque ela através da palavra, já estão conseguindo arrancar a escama dos olhos de pessoas. Entendeu? Só que tem aquela outra questão também, de algumas igrejas que elas entendem que as batalhas espirituais, aquela coisa toda, só está quando o demônio manifesta, quando o demônio aparece. E isso, na verdade, é uma consequência do que a pessoa já está vivendo em si, né? E, na verdade, a maior libertação no coração, na vida do ser humano, é quando ele renuncia o que ele faz e começa um caminho novo com Cristo. Porque daí quando você decide esse caminho novo e você decide romper com essas lealdades familiares, é aí que o diabo ele fica muito furioso, porque daí ele já não tem mais poder sobre a sua... Agora, recentemente, né, um vídeo de um cara que ele tá, tipo, expulsando o demônio de uma pessoa, daí ele fala assim, quer ver? Eu tenho um arco, entende? Por causa de personagens assim, sim. Que tem pessoas que não acreditam mais. É isso aí. Que quando você vai garimpar a vida dos caras, são pessoas que são pagas para fazer isso, aquela coisa toda. Agora, quando é uma coisa séria, o negócio não funciona bem assim. Umas coisas meio... são bem polêmicas essas coisas de falar, sabe? Porque o mundo espiritual, ele é, como eu te falei, é muito real as coisas. Eu lembro de uma vez... nós congregávamos numa igreja que estava começando. O pastor falou assim para mim assim, tinha dado um culto familiar pertinho da minha casa para eu cuidar, e daí porque tinha bastante gente ali da região que estava indo lá na igreja sede, daí ele falou assim para mim assim, abre um culto familiar, dirige lá você, e daí se crescer a gente abre uma igreja. Ele falou, se der certo a gente abre uma igreja. Aí começamos o culto familiar. Até na época o pai do pastor Elias, da gaita, esqueço o nome dele. Emílio. O seu Emílio, ele ia com a gaitinha dele lá, tocava lá os indar, aquela coisa bem gostosa, e o pastor presidente na época pegou e falou assim, ó, se der bom,
a gente abre. 6 meses depois teve que abrir igreja. Só pra você ter uma ideia. Aí começamos ali uma obra ali e tal. Só que atrás tinha umas outras religiões, entende? Religião afro e tal, e aquela coisa toda, né? Aí o pastor presidente pegou e falou assim pra mim, assim, vamos eu e você e a mamãe, vamos ungir aqui, tudinho aqui, essa avenida toda aqui, e vamos declarar que isso aqui é do Senhor Jesus e taratá e parapá. Eu falei, beleza, tamo junto. Eu, daquele jeito, gostando do negócio, né? Naquela época, assim, eu era muito animada para essas coisas, né? Não conhecia muito o território, mas era muito animado porque eu falava assim, ele entende muito, né? Pegamos, fomos. Rapaz, fomos ungir. Ungimos, tal. Estamos descendo, assim, a avenida, assim. De repente, a gente olha. Meu Deus, era muito cachorro. Era uma legião de cachorro. Cara, 1h da manhã. Meia-noite a gente começou. 1h da manhã a gente tava bem na baixada ali da rua, que eu não vou nem falar, porque da outra vez o pessoal disse que ficou com medo da Júlia. Aí veio uma legião de cachorro, e eu olhei aquilo, e eu falei assim, esses cachorros estão endemoniados, não é possível. Do nada, assim, aquele monte de cachorro veio. E era tanto cachorro, eu acho que, eu não sei, mas eram uns 30 cachorros que veio. E daí, engraçado, que tinha um cachorro que parecia um líder, que ele era um pouco maior do que do que os demais. E ele meio que puxava aquela fila. E eles veio na nossa direção. Eu já tava querendo sair correndo de lá, né? Aí o pastor falou assim pra mim, ninguém se mexe, vamos ficar aqui. Aí ele pegou o litro de óleo, que nós tínhamos pegado um óleo para borrifar, e o litro de reserva, né? Ele pegou e fez um círculo assim, em volta de nós. Assim. Aí os cachorros vinham aqui. Você acredita nisso? Os cachorros, eles vinham até na marca do azeite, do óleo ungido. E eles não passavam. Eles olhavam assim, parecia que ele ia devorar a gente. E nós ali, naquele círculo ali, né? Aí ele falou assim, agora nós vamos levantar as mãos, vamos expulsar esse demônio que estão na vida desse cachorro, que eles vieram para devorar a gente. Cara, a gente começou a orar. E começou a orar. E eles começavam a ir de um lado para o outro, sabe? Parecia que eles queriam atravessar aquilo ali. E eles vinham assim, enfurecidos mesmo. E de repente, parece que eles foram cansando, perdendo as forças, assim. E foram indo. Aqueles cachorros que eram muito bravos, de repente começaram a ficar calminhos. Ficar calmo e tal. E foram embora. Aí ele falou, agora nós vamos seguir. Aí nós seguimos. Aí fomos. Quando a gente estava chegando ali no término ali, né? Veio um cara de moto. E parou, gente. Falou assim, o que vocês estão fazendo aqui, uma hora dessa? Aí a mão do pastor estava cheia de azeite. Ele falou assim, boa noite. Pegou na mão do cara, pá. O cara olhou assim, fez assim, limpou na calça. Falou assim, vocês são crente? Sim, nós estamos ungindo aqui a avenida. Mas por quê? Não, porque nós abrimos uma igreja ali. Então, uma batalha muito grande. Estão direto colocando coisa na porta da igreja ali e tal. E a gente vai decretar a falência dos demônios nesse lugar e o crescimento da igreja. Aí o cara falou assim, então tá bom, pastor. Então fica de boa aí. Cara, mas quando você for fazer esse negócio, tem que avisar a gente ali, ó, porque vocês poderiam ter levado uns tiros aqui. Aí, tá, terminamos. Quando foi no outro dia, teve a resposta. Deixaram no poste, na esquina da igreja. Como se fosse um boneco de palha de 2 entidades pendurado no poste da igreja. 3 dias depois, eu fiquei quase careca. Quase careca, rapaz. Meu cabelo simplesmente começou a cair. A esposa do pastor, ela teve uma diarreia tão grande, mas tão grande, que ela ficou assim anêmica, sabe? Parece que sem cor. E o pastor ficou muito mal também. Nós 3 caímos mal, doente, né? Aí eu estava deitado no sofá de casa. Eu já tinha entendido já que era retaliação, né? Por isso que eu falo, essas coisas não é brincadeira, né? Tava deitado no sofá de casa e muito mal.